Então, como que é lá? Na sua cidade tem igreja? Tem 5 religiões aprovadas pelo governo, que é o catolicismo, eu sempre esqueço se é catolicismo ou outra coisa. Catolicismo, budismo, confucionismo, taoísmo e islã. Tá. Judaísmo? Eu acho que o judaísmo ele meio que entra na questão, junto ali, não catolicismo, só Tá. catolicismo, né? Se eu não me engano tem um outro nome, até porque tem protestante na China também. Entendi. Eu trabalhava com uma italiana que ela cantava no coral da igreja na nossa cidade. Na Páscoa, sexta-feira de Páscoa, ela estava cantando no coral da igreja. O que acontece? É a mesma coisa da liberdade, né? A gente tenta encaixar a China no nosso ponto de vista. O Brasil foi fundado com o apoio da Igreja Católica, né? A gente está numa cidade chamada São Paulo. Exato. Eu sou de Santa Catarina, né? Então, desde cedo a gente entende que isso é ok. E na China não é. Na China não é. Então, na China a religião tem que baixar a cabeça, né? E aí o governo vai falar, ok, o que você está pregando? Porque eles não querem que a religião seja usada para manipular as pessoas. Então, muita gente diz que isso é perseguição só porque eles têm que dar satisfação. Você está falando em relação a derrubar o governo. Também, né? Mas a parte espiritual eles não se metem. Até onde eu sei, não. Sobre salvação, Jesus Cristo, esse tipo de coisa. Desde que isso não seja usado para nada político, até onde eu sei, não. É? Não, eu tenho colegas chinesas que elas vão para a igreja. A igreja até abriu de novo um tempo atrás, porque estava fechado durante a Covid, os caras estavam reformando. Então, tem mais igreja, né? Não tem só essa, né? Eu conheço essa só. Tem igreja universal lá? Não, Não pode, não pode. Ah, não pode? Não. Eu acho que não pode, porque tem que ser aprovada pelo governo. Ah, a hora tá, que eles tá. veem qual que é a estrutura da Universal, o que a Universal faz, não vai deixar. Entendi. Me parece que não é tão universal assim. Acho que tem que mudar esse nome aí, hein? Tem que ser igreja Tem igreja, regional. tem igreja Não, mundial também, Já né? é Continental. mentira. Tem Marte essa igreja? Então, Tem Júpiter. Então não é universal. Ela pode ser mundial. pode ser, na melhor das hipóteses. Olha, não dá tem essa igreja ideia, né? mundial também. Tem igreja mundial Tem também, também. Deus tem. É. Universal. Mas não dá essa ideia, né? Eles vão tentar arrumar dinheiro para abrir um templo na Lua. Vai falar com o Elon Musk, né? Pra ir pra Marte. Aí as pessoas entendem isso, né? Porque tem que dar satisfação, né? E também aí, se a igreja não é aprovada, se eles seguem alguma igreja que não está aprovada pelo governo, é ilegal. E aí a pessoa pode ser presa. Então tem isso também. Mas tem perseguição pelo fato da pessoa professar uma fé? Não tem. Se for alguma coisa que não é aprovada pelo governo, pode O acontecer. que, por exemplo, seria? Alguma religião, né? Tipo, por exemplo, na Coreia do Sul tem uma religião deles lá, que é muito ligado também com a extrema-direita, a Falun Gong, por exemplo. A Falun Gong era uma seita. Falun Gong. Ah, Eles, inclusive, estavam com uns shows aqui no Brasil, anticomunista, né? Porque eles trabalham com a Rádio Free Asia. entendi. E a Falun Gong cresceu como um culto ali, né? Das pessoas fazerem exercícios, etc. Foi ganhando poder e cresceu muito. E o cara diz que é Deus, acho que ele tem poderes psíquicos. Então é uma maluquice. E aí até chegou num ponto que a China proibiu. E os caras fugiram da China porque estava proibido. Então tem um limite, né? Até onde eles aceitam. Tem eleição popular lá e como que é? Tem eleição para cargos menores, né? Tipo De coisa de bairro, assim. Eleição direta para Vereador, cargo de tá. bairro, assim. E aí eles vão votando para cima entre delegados. E os delegados vão votando. Entendi. Fala, Paquito. Ó, o João Vitor ele perguntou se existe mídia independente na China. Se você pode abrir o seu jornal, o seu blog. Não faço ideia, cara. E canal de YouTube? Tem canal da galera lá? Tem o YouTube tem lá? tem o Bilibili, né? Que é o canal que é o YouTube deles. Tem Tá. o Youku e o Bilibili. E tem os vloggers. Sim, a galera que produz conteúdo. Tem podcast? Você já viu o podcast lá? Eu acho que tem. MesaCast eu não sei, mas podcast assim, tem, podcast tem de certeza. áudio Mas de áudio, você tá MesaCast eu falando? nunca vi. Ah, deve ter, né? Deve ter. Tanta pessoa, tanta gente A galera lá. copia no mundo inteiro também. né? É. Mas deve ter, cara. O pessoal cria muito conteúdo na China, né? Se eu for lá, eu consigo entrevistar qualquer pessoa? Que consiga falar inglês, acredito que sim. Mas se eu for com um tradutor assim, Consegue. montar uma mesa e fazer. Acho que sim. É? Acho que sim. Você acha que o pessoal lá teria medo de falar alguma coisa? Porque eu tenho essa vontade de Então, ir pra tem lá muito- e entrevistar a galera de lá. Mas tem muita gente que é ciente de que existe essa propaganda contra a China E que ela não eles vai vão, falar. que Exatamente. eles vão falar vai ser distorcido, Exato. porque, né, que eu falei, né, a China passou por um negócio que eles chamam de século das humilhações. Teve a Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, a Revolução Taiping, a Revolução Boxer, e a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foi um troço absurdo, assim. A Revolução Taiping, por exemplo, matou 20 milhões de pessoas. Que? 20 milhões? 20 milhões. Era uma revolução religiosa, né? Entendi. Que era contra os cristãos. Caramba.
Um cara que queria ser batizado, não batizaram ele criou uma religião própria, ele era, Teve um se eu não me engano, levante? ele era Deus, o irmão era Jesus, tinha um esquema Tinha um assim. negócio desse? Eu não lembro Que todos os doideira, detalhes, mas só a Revolução Taiping foi mais de 20 milhões de pessoas. E aí, Os caras têm medo de acontecer uma coisa dessa. porque foi o que os estrangeiros fizeram quando eles foram pra lá, né? Destruíram com o país, que era a maior economia do mundo, 100 anos depois era a Foi nona na Guerra mais... do Ópio. Começa nas guerras do ópio. Né? Foi isso que os estrangeiros fizeram lá. Exato.